Bom dia, você que nos acompanha em nossas devocionais. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que a perseverança do Senhor esteja contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Esta perseverança é o que nós precisamos para chegar até o nosso Senhor. Enquanto estivermos aqui, ela é essencial para a nossa vida. A palavra de Deus de hoje se encontra em Apocalipse 14, verso de número 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Bom dia, Franciele, que Deus abençoe a sua vida. E nós temos aqui em Apocalipse esta palavra que nos deixa mais claro ainda aqueles que são perseverantes. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos do Senhor. A primeira coisa que ele diz, os que guardam os mandamentos do Senhor. Vai haver um tempo, como João já está relatando a visão de um momento de grande tribulação, aonde então uma sequência é mostrada para nós e que a perseverança vai ser então vista ah, por aqueles que estão vivendo aquela situação. Ele começa dizendo no versículo 6 do capítulo 14 que um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O evangelho é pregado e anunciado, e neste evangelho que é pregado, a palavra é: tema a Deus e adore aqui o Criador. Na sequência, ele diz que outro anjo, então, no verso 8, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Aquele momento, então, que após a pregação do evangelho, vem então o momento em que a Babilônia vai vir com fúria sobre todas as nações. A Babilônia é este símbolo do mundo e de tudo e de todo esse sistema mundano em que nós vivemos hoje. Mas o anjo diz: caiu a grande Babilônia. Mas ela deu de beber do seu vinho da fúria e da sua prostituição, ou seja, a perversidade e a violência tomando conta daquele lugar que virá futuramente. O terceiro anjo, então, no verso 9, outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, saiu e seguiu a este anjo. E se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então o verso 12 diz: aqui está a perseverança, ou seja, naquele momento, aqueles que não receberam a marca da besta, aqueles que perseveraram em guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, estes então, a quarta voz diz aí no verso 13: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas,
pois as suas obras os acompanham. Então nós temos aqui esta sequência que João está vendo e que João está também nos relatando como será desafiador antes que o Senhor apareça nos céus e a sua igreja seja arrebatada. Esses momentos desafiadores, difíceis, aonde o povo de Deus, os perseverantes, estarão ali no meio, mas perseverantes que não receberão a marca da besta, mas que ouviram o Evangelho e que viram todos esses desafios, sofrerão estes desafios, mas não se renderão. E por que não se renderão à marca da besta? Não se renderão à própria besta? Porque eles guardam os mandamentos de Deus e também a fé em Jesus. Jesus disse em João 14, no Evangelho de João, no capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. E aí, falando que a casa do Pai tem muitas moradas e ele ia preparar esse lugar para nós. Mas veja, nesses momentos difíceis que João está nos relatando que haverá, os momentos dos últimos dias. Primeiro, precisa haver a grande tribulação, para depois o povo de Deus então será arrebatado e subir aos céus com o Senhor. É isso que o próprio Cristo diz em Marcos 13. E após a referida tribulação, então o sol se escurecerá e o Filho aparecerá nas nuvens, a lua não dará sua claridade e o Filho aparecerá nas nuvens e o povo então seria elevado aos céus após a referida tribulação. Então, naquele dia que a palavra de Deus diz como nenhum outro houve e nem haverá, porque vai ser único e somente um dia como esse, ou um período como esse, de grande tribulação, onde o anticristo então governa, o povo de Deus vai ser guardado e abençoado. O povo de Deus, aqueles que são perseverantes, aqueles que guardam os mandamentos e aqueles que têm fé em Jesus, apesar de todo o sofrimento que enfrentarão, eles não se renderão à marca da besta. Eles não se entregarão ao sistema da Babilônia. Eles não se prostrarão diante da imagem da besta que será colocada ali. Eles não receberão esta marca da besta em suas frontes ou em sua mão. Eles não beberão do cálice da ira de Deus. Mas para que tudo isso seja uma realidade, eles precisam ser perseverantes. É interessante que o verso 12, quando João escreve, ele diz a perseverança dos santos. Nós já vimos isso nas outras devocionais, quando no capítulo 13, verso 10, ele diz: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. No capítulo 12, no verso 17, ele disse: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. A descendência dessa mulher, que é a representação da igreja, é aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Agora, em outras palavras, João diz que aqueles que são a perseverança do santo, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Meu querido, como você tem guardado os mandamentos do Senhor? Você tem lido e você tem guardado? É interessante aqui no início do livro de Apocalipse, no capítulo de número 1, ele diz assim: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Veja, ler, ouvir e guardar. Nós precisamos
destes 3 verbos acontecendo para sermos estes perseverantes, para sermos estes santos que, quando houver a grande tribulação, e se nós estivermos vivos naquele dia da grande tribulação, nós precisamos ser encontrados pelo Senhor como estes que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A palavra de Deus está cheia de outros versos nos falando sobre esta importância e sobre quantas coisas neste mundo podem nos fazer perder os mandamentos do Senhor, ou seja, não guardá-los e não manter a fé em Jesus. Quantos desafios e quantas ilusões, quantas falsas doutrinas, quantas artimanhas de Satanás, quantas falácias são colocadas para que nós venhamos a perder a fé em Jesus e não guardar os mandamentos de Deus. Então, meu querido, se você quer ser um perseverante, a marca da perseverança que você precisa carregar, não a marca da besta, mas a marca da perseverança é guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Não há outro caminho, não há outra forma de chegarmos até o Senhor e morrermos no Senhor sem guardar os mandamentos e manter a fé em Cristo. Jesus mesmo diz que quando o Filho do Homem vier, haverá fé na terra? Ele coloca essa pergunta ali em Mateus. Haverá fé quando ele vier? Haverá também pessoas que se mantiveram firmes nos mandamentos do Senhor? Hoje nós vemos muitas pessoas deturpando os mandamentos de Deus e pessoas também que dizem que acreditam em Cristo, mas é uma fé vacilante, é uma fé num Cristo histórico, é uma fé num Cristo imaginário, é uma fé na fé, como reverendo Onésio Figueiredo, há um bom tempo atrás, quando ele fez os comentários da Confissão de Fé, ou da Confissão de Fé de Westminster, ele colocou lá os modelos de fé, quando o capítulo trata sobre essa questão da fé. E ele mostrou ali a fé científica, a fé na fé, a fé intelectual, a fé de vários modos, de várias formas, de vários modelos, que não é a fé bíblica. A fé bíblica ela vem de Deus, como Efésios 2, capítulo 2, versos de 8 a 10 nos diz: pela graça somos salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E esta fé que vem de Deus, que é o dom de Deus, é esta fé em Cristo que nos faz perseverantes. É esta fé no Senhor que nos ajuda a não desistir dele. É interessante que a confissão de fé diz que a nossa fé ela pode ser abalada, mas nunca destruída. Nós podemos ter momentos difíceis e o momento da grande tribulação vai ser o momento mais difícil da vida. Hoje nós vemos muitas pessoas que se dizem ex-crentes, exatamente porque em algum momento da vida, alguma situação frustrou, desanimou, entristeceu e ele saiu da igreja. Mas não só saiu da igreja, hoje temos também um outro grupo que saiu da igreja, mas continua dizendo que crê em Cristo. É outra falácia, outro erro que muitos estão cometendo. Mas este primeiro grupo de qual estou falando, de pessoas que se frustraram com a igreja e que já perderam a fé em Jesus, porque Deus não fez o que elas queriam, porque Deus não atendeu os seus pedidos, porque Deus não ajudou na hora que mais precisava, então elas não acreditam mais em Deus. Esse primeiro grupo de pessoas frustradas com Deus saíram da igreja, mas saíram da igreja porque Deus viam Deus como um mordomo
viam Deus como um servo e não como o Senhor de suas vidas. Essa é a grande diferença de pessoas que perdem a fé no Senhor. E esse segundo grupo, que diz que tem fé no Senhor, mas que não mantém mais a comunhão com uma igreja local, não estão mais participando de cultos, de momentos de comunhão, de reuniões de oração. São chamados hoje de desigrejados. Eles perderam totalmente o ânimo e também a alegria da comunhão. E, nesse sentido, eles mesmos afirmam que nunca perderam a fé em Jesus. Mas isso é uma falácia também, pois como eu posso dizer que tenho comunhão com a cabeça e não com o corpo? Se a igreja é o corpo de Cristo, como eu posso dizer que tenho contato com aquele que conduz, que é o guia da igreja, e não tenho com a própria igreja? Aqueles que dizem que têm fé em Jesus, mas que não mantêm a comunhão com os seus irmãos em Cristo, né? Como a primeira carta de João diz, estão se enganando. É uma mentira, é um engano, e estão indo para um erro. Guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus é o que nos mantém perseverantes, apesar de todas as situações que podem nos acontecer. Nós não podemos dizer que somos perseverantes e que temos fé em Jesus, mas que rejeitamos algumas coisas de Deus. Ou seja, pegamos a palavra do Senhor e então escolhemos aquilo que queremos crer. Não é assim. Se guardar os mandamentos de Deus implica em guardar todo o mandamento do Senhor e não parte dele. E Hebreus capítulo 10 nos ensina: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. A palavra de Deus em Atos capítulo 2, a partir do verso 42, diz que a igreja perseverava unânime nas orações, no partir do pão, na comunhão e na doutrina dos apóstolos. Então, nós precisamos olhar para este texto também e lembrar do que o restante das Escrituras nos ensina, da importância de guardar os mandamentos de Deus e também a fé em Jesus. São estes dois requisitos para ser perseverante em tempos tão difíceis como será no dia da grande tribulação. Porque no dia da grande tribulação não haverá mais culto, não haverá mais igrejas abertas, não haverá mais a liberdade para se cultuar a Deus e se adorar a Deus e servi-lo e pregar o Evangelho. Vai ser difícil naquele tempo, mas naquele tempo vai ficar muito claro, vai ficar muito evidente quem são os santos do Senhor. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqueles que ouviram o evangelho do primeiro anjo, né, que pregou o evangelho no verso 6, que temeram a Deus e deram glória a ele e adoraram o Criador. Estes perseverarão, porque guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Não a fé em si mesmo, a fé nas suas obras, não a fé no pastor, na denominação, mas a fé em Jesus. Que Deus abençoe sua vida hoje e que você faça essa autorreflexão. Se a grande tribulação estivesse pronta para começar a acontecer, você estaria firme? Você estaria pronto e preparado? Ou você é aquele que tem guardado os mandamentos de Deus? Como no capítulo 1 que nós acabamos de ler no verso 3, você lê, você ouve e você guarda. Bem-aventurado se você faz isso, né? Se a grande tribulação viesse agora, você seria um desses perseverantes? Você seria um destes santos que estaria pronto para morrer por Cristo?
para estar com o Senhor, porque bem-aventurados são os mortos que morrem no Senhor, como o verso 3 diz. Mas esses aqui são aqueles que guardam os mandamentos do Senhor e a fé em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que você seja este perseverante. Se a grande tribulação acontecesse hoje, né, eu gostaria muito que você e eu estivéssemos lá naquele grande dia. Então, como nós já vimos em outro texto, e de fato, como a nossa irmã Fran está colocando aqui, né, que Jesus nos sustente e possamos andar conforme os planos dele para nós, né? E de fato, como nós já vimos em outras mensagens, esta perseverança é o sustento do Senhor. Aqueles que são do Senhor, o próprio Senhor nos sustentará. Ele nos guardará. Ele nos auxiliará. No Apocalipse capítulo 12, verso 17, o dragão vai vir contra a igreja, mas ele não vai conseguir fazer nada contra a igreja, porque Deus vai guardar a sua igreja e nós seremos fortalecidos naquele grande dia. Que Deus nos ajude e que sejamos estes perseverantes, que guardam a palavra, que guardam os mandamentos do Senhor e a fé em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.